Repensando Tudo, Repensando o Covid-19 nas Américas, um trabalho multidimensional do mundo inteiro, que desde 2020 até o fim, até março de 2021, vem trabalhando os impactos e os desafios que o mundo está sofrendo com essa pandemia. Essa instituição, que é multinacional, ela tem a participação da AHF, que é Global Public Health Institute da Universidade de Miami, do Center of Advanced Studies of the Americas, da Universidade de Miami, e da International Association of Providers of AIDS Care, IAPEC. Bem, é um trabalho que vinha estudando vírus, enfim, vinha focando na AIDS, que atualmente então está trabalhando com o Covid. Bem, o mundo se surpreendeu com essa pandemia e as pessoas reagiram sem saber bem o que estava acontecendo e começando a focar no trabalho dos cientistas, dos médicos, dos psicólogos, enfim, das pessoas da área da saúde. Nós somos uma pessoa inteira, nós não podemos reagir só com a parte da mente, do corpo, está tudo interagindo. Mais do que interfaces, mais do que influências, eu acredito que é o nosso ser integrado, a nossa vida integrada nesses momentos. Por isso que tudo está um afetando o outro, já fazendo a coisa meio parcial, porque realmente o que acontece é integrado. Bem, então, convidamos para esse painel sobre a pandemia, os aspectos sociais, os aspectos psicológicos da pandemia, os impactos e os desafios, duas doutoras, duas psicólogas do Rio Grande do Sul, Brasil, a doutora Fabiane Santos Machado e a doutora Eliana Sardi Bortolom. Doutora Fabiane, ela tem pós-doutorado de Psicologia Social e Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, pertence ao Conselho de Psicologia, muito bem visto, muito bem cotado, digamos assim, no Rio Grande do Sul, Brasil. E a doutora Eliana, que é psicóloga e que trabalha na prefeitura, que trabalha como psicóloga também, social, e que é professora universitária, que muito me agrada, porque eu fui professora minha vida inteira. Então, tema para elas, complexo. Pandemia, Covid-19, impactos na saúde mental, impactos e desafios. Eu vou começar perguntando para a doutora Fabiane o seguinte: como a psicologia, não sei, sentiu no primeiro momento isto? Como vem atuando, como está atuando, quais foram os grandes desafios da área da psicologia, Fabiane? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nesse mundo online a gente não sabe quando as pessoas estão nos assistindo. Acho que esse também é um dos primeiros impactos da pandemia nas nossas vidas, né? A gente também conseguir aprender a se relacionar através da tela, né? Acho que foi um desafio para todos nós, independente da área, né, do setor onde a gente atua, pessoal e profissionalmente, né? As nossas famílias também, nós acabamos tendo que nos comunicar através da tela. Mas nós, na área da psicologia, fomos, digamos assim, tivemos esse impacto, né, desde o início, né, onde foi o início mesmo, onde o governo do Brasil, o governo brasileiro, então, caracteriza essa pandemia, né, através de decreto nacional e passa a orientar, então, né, os estados e municípios para lidar com essa questão. E aí veio, né, o primeiro modelo de distanciamento social, né, o isolamento social, enfim, o lockdown, como foi no mundo inteiro, né, em alguns locais do nosso país em maior ou menor grau, e isso também é uma questão que afetou diretamente toda a população, porque nós tivemos cidades que conseguiram compreender a gravidade dessa situação e fechar as portas, né, a um custo muito duro, a gente sabe, um custo social, um custo econômico e também um custo
socioemocional, digamos assim, né, que é o que a gente chama de psicossocial, porque foi uma novidade para todos nós, as nossas, né, a nossa geração anterior a nós, a geração posterior a nós não tínhamos essa memória, essa experiência do isolamento social, né, de ficarmos em casa, de cancelar comércio, cancelar a aula das crianças, né, universidades, enfim, de termos toda a família em casa, nessa espécie de confinamento, por assim dizer. Então, todos nós fomos diretamente afetados por isso, e por óbvio, né, isso alterou toda a nossa rotina, não só diária de trabalho, mas na nossa vida privada também. Porque uma coisa é nós trabalharmos em casa, sabendo que nós estamos nessa situação, escolhendo e conseguindo organizar o trabalho em casa. Outra situação bem diferente foi a situação da pandemia, né, o lockdown, o isolamento, onde todos nós tivemos que ficar em casa, isolados com as nossas famílias que residiam conosco naquele momento. Então, essa foi, acho que foi o primeiro impacto para todos nós, e que nós agora estamos conseguindo olhar para trás e né, termos a compreensão do que esse impacto está nos custando e vai nos custar para o futuro. Vamos dizer assim que os desafios, o impacto, primeiro momento, foi incrível, né? Porque a gente nem sabia bem o que estava acontecendo, né? Eu me lembro que cheguei em casa dia 12 de março, às 5 da tarde, e o meu filho me disse, tu vais entrar em quarentena. Ah, como? Que isso? Não sabia direito o que era. E dia 14, mais ou menos, então, o Brasil todo já estava fazendo isso, né? Outras pessoas antes. Mas eu te pergunto o seguinte, Fabiane, esses desafios, eles foram aparecendo gradualmente, que dava um tempo de vocês pensarem, ou de repente foi assim, uma avalanche, gente procurando contato através dos meios de comunicação, que estão tendo um papel muito grande, né, nessa pandemia, ou as coisas foram aos poucos, ou os clientes, enfim, as pessoas já, os desafios assim apareceram junto com a pandemia, alarmantemente, digamos assim. Enfim, foi uma avalanche para todos nós, né? Ninguém previu essa situação, né? Por óbvio, como eu disse, mencionei antes, nós não estávamos preparados, nós não tivemos tempo de se preparar, né? A minha avó usava uma expressão muito feliz, eu acho que define um pouco tudo que a gente viveu, que era ter que trocar a roda com o carro em movimento. Ou seja, né, com a carroça andando, na verdade, ela dizia. Uhum. E eu acho que foi um pouco disso, desse fenômeno, né, para todos nós, porque nós, profissionais, também tivemos que nos adaptar, né, a Eliana pode depois também complementar minha fala, porque nós também não tínhamos essa previsão. Para te ter uma ideia, Dirce, no nosso país aqui, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou o atendimento online, ou seja, o atendimento psicológico, né, o trabalho do psicólogo à distância em 2018. É muito pouco tempo. Então, né, essa regulamentação também teve um impacto no nosso trabalho, né, no nosso fazer profissional, porque nós temos alguns tipos de tarefas, né, que são muito próprias, muito específicas da nossa profissão, que tiveram que ser cessadas, tiveram que ser interrompidas, porque só podemos fazer presencialmente. Então, né, nem tudo dentro da psicologia pode ser realizado à distância, né? Nem todo o atendimento, tudo depende de um monte de características, né? A nossa psique, o nosso psiquismo, a nossa subjetividade, ele é muito próprio de cada um. Então, a gente também se deparou com essas questões, né? Esses problemas, esses desafios, e tivemos que ir aprendendo no desenvolver da pandemia. É verdade, todo mundo teve, até agora, né, tentando aprender. Eliana, doutora Eliana, vou te perguntar uma coisa assim, mas que vai por este caminho. A gente falou muito que as desigualdades sociais também explodiram, né, junto com a pandemia. Eu sempre costumo dizer uma coisa assim, acho que vocês concordam. Os invisíveis, eles existiam, e a gente sabia. Só que a gente, sabe, a gente ia levando a vida de uma forma um pouquinho mais gostosa. E naquele momento foi muito forte tudo que aconteceu. Teve gente trabalhando assim de uma forma brilhante para ajudar essas pessoas. Dentro do trabalho de vocês, Eliane, como funcionou isso da desigualdade social para começar?
porque, cara, os clientes ou as pessoas que vocês atendiam tinham como fazer atendimento online, não tinham. Não sei como é que isso aconteceu, qual foram os helps que pediram para vocês desde o início, Eliana. Dirce, boa noite. Então, aqui em Passo Fundo, onde Boa eu estou, noite. já está escurecendo. Passo Fundo, grande terra gaúcha. Mas boa tarde, bom dia, como diz a Fábio, né? Queria te agradecer por essa pergunta, porque ela diz muito, assim, do que nós viemos refletindo nos últimos tempos, né? A psicologia brasileira respondeu muito rapidamente ao exercício profissional do psicólogo e da psicóloga de um modo geral, regulamentando, né, essa regulamentação que a Fabiane nos trouxe, que o Conselho Federal de Psicologia tinha feito, era desconhecida, inclusive, de muitos psicólogos e muitas psicólogas. A pandemia trouxe isso para que a sociedade pudesse se apropriar das possibilidades do atendimento online, por exemplo, né? Nós nos descobrimos como profissionais trazendo os consultórios para dentro de casa. Mas isso é um pedaço do nosso trabalho, né? É um recorte do trabalho da psicóloga e do psicólogo. A desigualdade social, ela escancarou, ela destampou, né? Assim, a pandemia trouxe à tona, de fato, concordo contigo, isso quem não queria ver teve que ver, né? Quem preferia não ver também não tem como, a gente tropeça nela na rua, literalmente. Exatamente. Né? Quando a gente anda por aí. E ela aparece nos nossos atendidos, né, nos sujeitos com quem a gente trabalha, nem todo mundo tem internet em casa, nem todo mundo tem um aparelho que comporte uma chamada como essa que nós estamos fazendo, mas ela também aparece nas psicólogas e nos psicólogos, né, tem muita psicóloga e muito psicólogo que não conseguiu trabalhar, porque ele mesmo não tinha acesso a essas tecnologias, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode nos colocar assim acima desse lugar. Claro. Mas para a psicologia, as desigualdades sociais apresentam um desafio muito importante, porque nós não somos preparados para lidar com a pobreza, né? O nosso preparo técnico, a nossa formação, a gente tenta se descolar desse lugar, a gente tenta sair desse lugar de como quem enfrenta. O que a gente faz quando alguém chora na nossa frente que está com fome, né? O que uma psicóloga como eu, que passa o dia lá atendendo, tenho para dizer para uma mãe que chega, traz todos os filhos para eu ver que eles estão com fome, né? O que a psicologia tem que ver com isso? A gente está o tempo todo pensando, e para que a gente não se compadeça, porque a gente não dorme mais, né? Se a gente for se ocupar humanitariamente daquilo que a gente está vendo, a gente não vai mais dormir de noite, né? Então, como que a gente faz essa volta, assim, para que a gente se coloque profissionalmente nesse lugar e ajude essa família a enfrentar essa situação tão dolorosa? O desemprego, a fome, a miséria são questões que nos tocam, né, como pessoas, assim, a gente se incomoda de ver alguém com fome. Eu, pelo menos, me incomodo profundamente de que alguém venha com um relato desses, de que está com fome, né? E isso é um efeito da desigualdade social, que essa pessoa não consegue, por vezes, atingir aquele outro lugar que a gente queria atingir com ela, de reflexão, de reprogramar a vida, de pensar, né? A gente está acostumado a fazer isso. Quando a pessoa está sem trabalho, a gente vai lá e pensa como a gente coloca ela no mundo do trabalho, que dicas a gente poderia dar, que suporte a gente poderia dar para que ela encontrasse, mas às vezes a desigualdade social é tão grande que ela não tem nenhuma roupa para colocar para ir numa entrevista de emprego, ela não tem nem como escrever um currículo, produzir o seu próprio. Né? Então, como que a gente faz isso? Isso é um desafio da pandemia que a psicologia não vai poder escapar, porque isso apareceu de um jeito que mesmo quem não quisesse ver viu, né? Como tu bem nos trouxe, e que nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso, né? Nas escolas aparecia muito isso também. Um aluno que chegava na aula e não abria a pastinha, não abria o caderninho,
Por quê? Porque eu não tomei café. Depois de um tempo, ele dizia, porque eu não tomei café. Naquele dia você resolve, né? Como tu está dizendo, você apresenta, manda alguém dar um café para ele que eu pago. Mas e depois? Como é que esse processo continua, né, E Eliana? todos os outros que estão em casa também com a mesma Exatamente. né? E que é um processo para a vida inteira, né? E assim, vocês chegaram a ver assim, algum trabalho que fosse das escolas ou da psicologia específico assim, para essa área da periferia, mais orientado assim, em termos de políticas públicas? Eu acho que foi difícil, né? No Acho que foram Brasil, mais, talvez, resoluções quase que privadas, né? Individuais, não sei. Você no me disse. Brasil, muito Sim, difícil o que nós vivemos, exatamente. né, como política pública do enfrentamento. A gente tem uma dificuldade aqui, né, na questão sanitária, de saúde mesmo, do enfrentamento da pandemia, né, que ela é muito difícil, mas nas consequências dessa pandemia, a gente vê uma dificuldade ainda maior, porque a gente precisa fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, né? Isso é um grande... A famosa empatia que está A todo mundo famosa pedindo, empatia. pedindo. Uns têm, outros não têm, né? Não se E que compra ela em é um farmácia. exercício cotidiano, né? Ela é Não um se exercício... Mas tem vem uma de questão dentro, né? importante, porque quando a pandemia, principalmente aqui no Sul, né, na nossa experiência, da onde a gente fala, quando a gente teve, então, esse isolamento em que o comércio fechou, as instituições fecharam, a assistência social não parou. E a assistência social, né, a política da assistência social e os seus serviços todos, né, os CRAS, os CREAS, que são centros de referência, eles ficaram e seguem abertos até hoje. E isso é muito importante da gente sinalizar, porque esses centros de referência e todos os nossos colegas, psicólogos, assistentes sociais e das outras profissões que também estão integradas, né, nessa política, né, nesses centros de atendimento, enfim, nessas entidades, eles acabaram sendo a única referência para muitas dessas pessoas que não tinham mais a quem recorrer e acabaram, então, recebendo o atendimento nesse centro de referência dentro da política de assistência social. Isso é muito importante que a gente fale, porque isso também teve um preço, né, sobre esses profissionais que estavam lá nessa ponta, sem contar com o restante da rede, porque o restante da rede estava fechado, porque, né, a gente ficou restrito à questão da rede de saúde, por óbvio, né, para o atendimento, né, dos casos de Covid e para os outros casos de saúde, porque a Covid é uma doença, né? Existem outras doenças que estão em curso na sociedade e que não podiam ter o seu atendimento acessado. E a rede de assistência social, então, junto com a saúde, ficou isolada do resto do sistema de proteção social. Meu trabalho foi triplicado, né? O trabalho foi triplicado. E Tanto isso trouxe também online uma como... carga. Exato, trouxe uma carga para os profissionais, mas também conseguiu garantir acesso, né, mesmo que mínimo, né, Eliana, às pessoas que mais necessitavam naquele momento. Sim, eu falo desse lugar, né, onde eu trabalho, né, que a Fabiane está dizendo, e nós tivemos que nos reinventar e seguimos nos reinventando. A imensa maioria das pessoas que acessam a política de assistência social, por exemplo, não tem acesso à internet, né? Smartphone, onde a gente possa fazer uma chamada, né? Isso não é uma realidade da nossa população de extrema pobreza, como a gente chama tecnicamente, né? As pessoas que estão em situação de extrema pobreza não dão conta dos cuidados de dignidade humana, eu diria, né? Não tomam banho todos os dias, não almoçam todos os dias, não tem água em casa, não tem roupa, né? Essas pessoas da extrema pobreza são pessoas que precisam muito de nós, da psicologia. Quando às vezes apresentam esses casos, como tu estás colocando, as pessoas dizem, mas isso não pode fazer, é a televisão, o rádio, o cinema, não sei quem, está apresentando para a gente ficar envolvido. É para isso mesmo, é para ficar envolvido mesmo, né? É para ficar... Mas eu tenho umas notícias aqui para vocês. Vocês estão maravilhosas, prestem muita atenção, porque tem psicóloga assistindo vocês não podem fazer ideia, que eu sei. Olha aqui, temos Débora Toledo, que é psicóloga, Márcia Marques, que é psicóloga, trabalha muito, inclusive, com a área emocional infantil, André Hofmeister, não, Lígia Barata Silva do Brasil, Sinara Tosi Michel, psicóloga também,
Gabriela Fiord, que está assistindo vocês aqui no Facebook dos Estados Unidos. E, então, muita gente assistindo vocês no Facebook. Muita gente assistindo no Facebook. E agora eu vou perguntar uma coisa, assim. Isso que a Eliana estava falando. Claro, tudo está como a gente falamos aqui no início, tudo é uma coisa só, a pessoa é uma coisa só, o negócio é holístico, né? Não dá para separar. Então, como ficou isso tudo, a pobreza, a miséria até, né, se a gente quiser falar, as desigualdades sociais, os problemas que foram jogados em cima da gente, né? Porque tem uma música que é do Oswaldo Montenegro que ele diz para aguentar essa paulada, porque é uma paulada, né? Então, então o emprego parou. A pessoa ficou desempregada, o comércio fechou, as lojas fecharam, os restaurantes fecharam, e aí o trabalho das psicólogas triplicou o trabalho, aí os pais, além de não terem trabalho, como é que iam trabalhar com as crianças em casa? E aí, como é que isso aí foi, assim, notório, esse desespero, assim, pelo trabalho? Tinha gente que botava no Facebook, eu quero trabalhar em tal coisa, ganhando até por comida, até por alimentação, queriam trabalhar. Como é que vocês sentiram, assim, a força aí do trabalho e como sentiram também, nós referimos antes, inclusive, um painel que houve aqui, como é que essa pandemia, como é que as atitudes do governo, enfim, trabalharam em função das pessoas que ficaram sem trabalho. Houve coisas, houve ali o atendimento aquele de R$600, aquilo houve, agora está numa luta aí, parece que vai para 200, não sei. Mas como foi esse impacto, assim? Ele foi muito, piorou muito tudo, digamos assim. Eliana, acho que estava no teu caminho aí. Estava atravessado no teu caminho. Eu acho que nós vamos escutar a Fabiana, que ela tem dados, assim, né? Mas eu queria contar para vocês um atendimento que eu fiz hoje de uma senhora de 60 anos que quer trabalhar, né? E para ilustrar a fala da Fábio que eu vou falar isso. E aí ela me trouxe o marido, para eu ver o marido dela, que tem 60 anos também, para eu ver como ele ainda tem capacidade de trabalho. Porque ninguém acredita. Ela me diz assim... Isso aí passa pelos invisíveis, ela te levou para tu ver que ele existe. Nós trabalhamos a vida toda, ela me diz, a fala dela é essa, nós trabalhamos a vida toda, nós demos conta do nosso sustento. Agora nós temos 60 anos e ninguém mais nos dá trabalho. Ela disse, eu não quero vir aqui te pedir comida, mas eu não tenho mais o que fazer. E aí ela disse, eu trouxe ele aqui para que você veja e me ajude, por favor, a arrumar um trabalho para ele. Continua aí, Fabiane, que assunto que história é essa que tu sabe em relação a isso? Vamos ver. Então, né? Ela disse que é contigo. Isso aí. Psicóloga do trabalho, né, minha área. A gente tinha já um cenário no nosso país em função da crise econômica, já antes da pandemia, bastante agravado, bastante agudizado. Então, a gente vinha, né, num decréscimo das vagas de trabalho, num decréscimo, né, dos índices de emprego e de empregabilidade da população. Isso é muito importante a gente compreender. Isso já era presente no nosso país antes da pandemia. Quando vem em março de 2020, né, que fecha tudo, fecha comércio, fecha serviço, fecham os locais de trabalho em função, né, da política e da diretriz do isolamento social, do lockdown, seja onde teve lockdown ou até mesmo a restrição de circulação de pessoas na rua, porque aqui no nosso país a gente teve essa diversidade entre os municípios, né, de entendimento, alguns fecharam totalmente, outros não. E isso é importante, porque isso também foi um marcador importante para essa questão do trabalho. Em setembro de 2020, então, a PNAD, que é uma pesquisa do IBGE, né, que fala sobre a amostra por domicílio, né, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, traz um índice de 14,4% da taxa de desocupação. Então, o que isso significa? Em setembro de 2020, 14,4% da população brasileira estava desocupada, ou seja, não estava trabalhando. Sendo que desses, né, a gente também levantou que 15,3 milhões de pessoas, de brasileiros, em setembro de 2020, não estavam mais procurando trabalho, em razão da pandemia. Porque aqueles que em março ainda estavam buscando trabalho, em setembro já tinham desistido,
porque não tinham mais esse posto de trabalho, né? O pequeno comércio fechou, o médio comércio fechou as portas, só as grandes lojas, né, as grandes redes é que mantiveram, né, o seu comércio aberto. E isso teve um impacto em todas as cidades, né, de grande porte, de médio porte e de pequeno porte, né? Todas as comunidades foram diretamente afetadas por isso. Acho que isso é um ponto importante da gente compreender nessa história toda do trabalho, né? A outra questão que aconteceu também é esse impacto para quem conseguiu permanecer vinculado, conseguiu permanecer trabalhando com a questão do trabalho em casa. Muitos, né, utilizam a questão do, né, o conceito do teletrabalho, né, para dizer, não, eu estou em teletrabalho agora na pandemia. Eu não uso esse conceito, porque o teletrabalho, ele tem toda uma previsão legal, uma sistematização e uma organização prevista em lei, que quando o lockdown veio e todos nós, né, tivemos que ficar em casa isolados, nós não tivemos essa previsão legal, foi simplesmente nós migramos o nosso trabalho, o nosso ritmo presencial para dentro de casa. Qual é a diferença do teletrabalho para o trabalho na pandemia? Desta vez eu estou em casa, trabalhando com toda a minha família junto. Então, quem tem crianças em idade escolar sabe a dificuldade que foi para os pais gerenciarem tudo isso, né? As suas atividades laborais, as aulas remotas dos filhos, as tarefas, os trabalhos, enfim, toda a dinâmica familiar, ela acabou mudando. Para quem não conseguiu manter o trabalho, porque nós temos isso dentro da mesma família, pessoas que perderam o trabalho durante a pandemia e pessoas que seguiram trabalhando, né, nesse modelo remoto em casa. Também foi muito difícil, porque as pessoas não estavam preparadas, né? Então, por exemplo, hoje vocês estão me vendo, vocês estão dentro da minha casa, né? Que isso era uma coisa que não necessariamente os meus colegas de trabalho conheciam a minha casa, a minha privacidade, a minha intimidade. Então, daqui a pouco, talvez a minha gata suba na mesa e apareça no meio da tela, né? Uma criança abre a porta, como a gente viu durante, né, esse ano inteiro, essa experiência toda. São coisas que normalmente a gente controlaria no ambiente de trabalho e que em casa a gente não consegue, né? A obra do vizinho, a sirene da ambulância passando na rua, enfim. A gente também se deparou com todas essas dificuldades, e é claro que isso acabou acarretando uma carga de estresse muito grande, não só em quem estava trabalhando, mas também na família como um todo, né? Principalmente para quem perdeu o trabalho durante esse caminho e não tem mais essa visão, né? Essa percepção, que é muito triste, de ter o trabalho, de recuperar o posto de trabalho, né, tão cedo como gostaria. A gente está se deparando com essa situação que acaba, então, agravando essa uma questão social e batendo lá no serviço da Eliana, né? Eliana, que é lá na assistência social. Dirce, tu Isso sabe aí, eu fui passando para ela, porque era com ela, era do trabalho, social, institucional. Elas têm muitos títulos. Eu falei que eu ia cortar os currículos, Tu sabe que também, só perguntar uma coisa aqui para a Fabiana de Gerim. Também eu acho assim que tem gente que foi trabalhar em casa e soube se organizar, soube trabalhar em casa, vamos dizer. Fora tudo isso, até o tamanho da casa influenciou, as crianças, os gatos, tudo mais. Mas tem gente que não sabe trabalhar sozinho, está acostumada a trabalhar em grupo, a trabalhar conversando com alguém, a levantar uma voltinha e a trabalhar em grupo. E aquilo ali foi cortado também. Tanto a gente pedia, né? Trabalho em grupo, as pessoas poderem colaborar, de repente, não mais. Mudou tudo, né, Fabiana? Sim, Mudou a grande conceitos, mudança. assim. Exato, a grande mudança, porque assim, o que acontece, né? A gente vai falar na questão, né, da organização do trabalho, mas também das condições de trabalho. Eu me deparei com colegas de trabalho que a instituição onde eu trabalho teve que destinar mesas e cadeiras. Quantos de nós tivemos que nos equipar para poder trabalhar em casa, né? O suporte para o notebook, disputar o horário, né, do equipamento com o resto da família, porque, né, eu no meu horário de trabalho, eu tenho um equipamento só em casa, às vezes para a família inteira, ou às vezes nem tenho computador, uso tablet, e aí para mim acessar determinados sistemas das empresas, das organizações onde a gente trabalha, tu não podia ter o tablet, tinha que ser o computador. Então isso acabou também sendo um marcador importante, né, essa questão das condições de trabalho. A pandemia e o trabalho remoto, elas também revelaram, né, um problema que a gente já sabe há muito tempo, né, que são as condições precárias
de trabalho que a gente tem em algumas organizações, algumas instituições, alguns órgãos públicos, né? Aqui veio uma pergunta. Não, desculpa, fala. Era justamente isso que vocês estavam falando, né? Porque nessa perspectiva da gente aproveitar essa conversa aqui e apontar indicações, assim, né? Indicativos de como sair dessa. Sim. Eu, durante a pandemia, nós fizemos muitas experiências, eu fiz diversas escutas, né? Dessa vivência toda. Sim. E uma questão muito evidente, para quando a gente se dedica a ouvir com um pouquinho de empatia... Um pouquinho. Um pouquinho, só precisa já ajuda. É se sensibilizar a essa diversidade das realidades. Né? É de que a gente possa compreender essa organização do trabalho feito em casa, né? Realizado, onde a gente invade a casa das pessoas. Nós, professores e professoras, invadimos as casas dos alunos. Nem todo aluno tem um quarto onde possa estudar. Né? Então, por isso que às vezes os alunos, eu posso compreender, não querem ligar as câmeras, porque quando liga a câmera, aparece toda a realidade da casa. Nem todo mundo está apto para isso. E aí, quando, assim, uma construção interessante é de que os gestores, os chefes, os coordenadores, né, os responsáveis, que a gente tenha isso, possam ouvir os seus subordinados, os seus trabalhadores, para poder entender essa realidade, porque às vezes a pessoa não tem uma cadeira, né? Assim como diz a Fabiane, né? Não tem uma cadeira. Então, às vezes, se a empresa conseguir mandar uma cadeira onde a criatura possa sentar dignamente, ela vai render. Às vezes, a gente precisa compreender que a aula em casa, online, ela é assistida no mesmo computador que a mãe tem que trabalhar. Né? Alguns conseguiram fazer, né? Nós aqui em casa tivemos que comprar mais mesa, mais cadeira, mais computador, mas nem todo mundo conseguiu fazer isso, né? Nem todo mundo conseguiu ir equipando toda a necessidade. Então, quando a gente escuta e pode fazer alguns movimentos que são simples, aparentemente simples, né? Que é, por exemplo, disponibilizar o equipamento, flexibilizar às vezes o horário para poder dar conta desse ajuste doméstico que precisa ser feito. Olha, meu filho tem aula da 1 às 3, bom, então da 1 às 3 eu vou liberar a Fabiane de trabalhar, né, de responder e-mail, de atender, porque ela precisa alcançar o computador para que o filho assista a aula. Esses ajustes, eu acho que são humanos, né, do enfrentamento da pandemia. É o que nos dá, assim, uma dignidade e que a gente possa ir se respeitando. Se a gente tivesse feito isso na miudeza, né, na sensibilidade, de um por um, uma por uma, nós temos conversado muito disso, né, Fabiano? Quantas vezes a gente fica horas discutindo num grupo de WhatsApp uma coisa que não faz sentido para muitas pessoas. Quando a gente fala com né, com uma, a gente pode entender o que ela está nos dizendo. E esse é um ensinamento da psicologia. A psicologia que nos aponta que cada caso é um caso, né? Verdade, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, eu acho que, de repente, podia ter acontecido alguma coisa, que eu não vou dizer aqui, porque não seria eu que ia decidir, mas eu acho que poderia ter sido atendido um pouco, pelo menos na parte de escola, de aluno. Essa parte de não ter o computador, não ter o celular, eu acho que podiam ter tido atendimento nessa área. Eu acho que não ia ser uma coisa tão cara, tão vultuosa assim. Talvez 3 alunos em cada casa, eu não sei, não pensei tudo, mas isso me incomodava muito. Por que não podiam oferecer um pouco dessa tecnologia do instrumento em si para as pessoas que não tinham? Isso. Não podia não resolver tudo. Ajudava, né, Eliana? Algumas faculdades aqui, a gente teve essa experiência, as universidades comunitárias aqui do Rio Grande do Sul se deram conta disso, e aí arrancaram os computadores das paredes, como eu digo, e alcançaram para os alunos, né? Porque é isso, eram poucos que não tinham condições. Que tinham que ter ido mais além, arrancado mais longe. E tem coisa, aqui, a técnica está me dizendo que eu tenho que dizer aqui, olha aqui, está entrando aquilo que, inclusive, tinham pedido para vocês, que as famílias ficam em casa, alguns ficam muito bem, até ficam mais amorosos e tudo, e alguns, como a pessoa colocou assim, eles ficam brabos, eles apresentam tristeza, eles
diz, colocam sinais que devem ser atendidos, para prestar atenção, para buscar ajuda profissional. Que sinais são esses que podem indicar que é uma reação normal ou que é uma reação que precisa de atendimento? Quem vai nessa? Quais são os sinais, assim, que mostram? Tem que ir para o psicólogo, para o psiquiatra, para o médico? Não, pode ficar aí que vai resolver sozinho. Quais são os sinais? A gente tem que compreender que todos nós passamos por uma carga muito elevada de estresse, e é natural que as nossas ansiedades, elas também se elevaram durante esse processo todo, né, da pandemia, para todos nós. O que a gente percebe, assim, que né, veio muito mais sinalizado, né? A gente viu um sofrimento muito maior nas crianças, porque as crianças têm, né? A criança tem aquela coisa do brincar, do coletivo, né? Dependendo da idade, da etapa que ela está, isso é super relevante, é fundamental e é esperado até para o seu próprio desenvolvimento. A gente teve também esse mesmo impacto, né, digamos assim, desse modelo de distanciamento, fazer esse corte, né, da nossa convivência social, das nossas relações sociais na população mais idosa, que já tem um isolamento muito característico, enfim, né, de ter uma outra rotina, um outro estilo de vida, né, enfim, uma outra velocidade de mundo, como a gente diz, que é muito próprio da sua faixa etária, né, porque isso também tem a ver com o seu momento, enfim, as suas capacidades cognitivas também, os estímulos que ela recebe. Então, a gente teve esses dois extremos, né, tanto com as crianças quanto a população idosa, dessa ansiedade de querer retomar a sua vida, o seu convívio, né, e não poder. E isso foi muito difícil, eu acho que um dos marcadores, talvez um dos principais marcadores dentro das famílias, porque a gente teve também a experiência, né, não só desse isolamento das famílias se distanciarem, quanto também um movimento contrário, das famílias elegerem um lar para poder se agrupar e para poder conviver. E isso também trouxe outros problemas, como a elevação das despesas, né? Ou seja, né, muitas vezes, né, os donos da casa, né, o pai, a mãe, a avó, o avô, tinham uma rotina com as suas despesas, que eram regulares, e daqui a pouco essas despesas triplicam, porque, né, triplicaram o número de pessoas dentro da residência convivendo. E triplicaram os preços. E triplicaram os preços também. Triplicam os problemas, porque conviver, né, uma coisa é a gente ter a nossa rotina e a nossa convivência diariamente, e outra coisa é essa mudança abrupta, né, repentina como teve. Outra coisa, um grupo que me preocupa muito, que eu fico pensando, puxa, olha só, o que eles estão perdendo são os adolescentes. E outra coisa que me preocupou tremendamente, você sabe que a professora aqui, né, aparece toda hora, foi o Enem, essas coisas, pelo amor de Deus, eu não queria ter feito o Enem. Pelo amor de Deus, vai e não pode, vai para outro dia, faz em casa, não faz... Já pensou a ansiedade dessas criaturas que já têm que jogar o conhecimento em 1 ou 2 dias? Que eu acho isso horrível, eu acho que isso não mostra quem é ninguém, e ainda por cima tinha criança sentada no fiozinho da calçada, porque a sala teve maior número do que o julgado. Então, essa parte do adolescente é muito séria também, né, Fabiane? Exatamente. Aí tu me perguntou dos sinais, né? O que é importante a gente estar atento, né? Justamente isso, né? A nossa ansiedade, a nossa irritabilidade, a nossa impaciência, tudo isso aumentou muito na pandemia, para todos nós. Mas aonde que as coisas extravasam, né? Onde que elas extrapolam, né? Quando a gente não consegue mais dormir, a gente não consegue ter o tempo de descanso, a gente não consegue ter o tempo de lazer, aquele tempo que a gente tem para nós para poder respirar. Né, as minhas amigas que são mães, né, as pessoas que eu convivo, que eu atendo, que são mães de crianças, todas elas me trouxeram uma exaustão muito grande pelo acúmulo, né, tanto do cuidado dos filhos, do cuidado com a escola, com o seu trabalho, com o cuidado com a casa, enfim, a gente sabe tudo isso. E, infelizmente, né, para nós mulheres, um dos elementos que apareceu muito durante a pandemia e que a gente não pôde mais fingir que a gente não estava vendo, foram os feminicídios, né, a violência doméstica, as taxas de violência doméstica que se elevaram, né, o número de queixas que apareceram. Por que isso aconteceu? Porque nós em casa e com o silêncio da cidade, infelizmente, nós podemos ouvir o barulho de cada lar. E nem sempre o barulho desses lares... Isso foi muito lindo. Foram agradáveis, o silêncio da cidade é muito, exatamente. muito bom. Então, assim, uma síntese tremenda, né?
né, a gente se deparou também com essas dificuldades, com essas realidades. Olha, tem gente eu queria aproveitar, Dirce, isso assim... Vamos brigar com vocês e comigo, porque querem falar. Fala, doutora Iliana. Rápido, assim, só nessa questão de quando procurar ajuda, tem uma coisa, eu uso sempre essa resposta, sempre que tu quiser, né? Não tem, a gente precisa também sair desse lugar de que eu preciso chegar no fundo do poço, de que eu preciso estar louca, de que eu preciso estar descontrolada para poder procurar ajuda, né? As psicólogas não mordem mais, né? Nós estamos aqui conversando e acho que quanto mais a gente puder distribuir, né, esse nosso pensamento, ajudar as pessoas. Então, assim, se tu tá desconfiada que tu precisa de ajuda, procura. Né? Muita depressão, Eliana? Muita depressão? Apresentaram muitas pessoas com depressão? O que a gente percebeu, assim, como um efeito, né? Isso, assim, dificuldade no sono, dificuldade da rotina, dificuldade de manter essa organização com criança, casa, comida, né? Você imagina que a gente tem que acordar dentro do quarto, o escritório está dentro da casa, e as crianças estão no meio das pernas, e a gente tem que fazer de conta que não está, né? A vida das mulheres, e aí puxando para o tema da violência, habitualmente a gente sofre porque a gente não pode mostrar as coisas como elas são, né? A mulher está cansada e não pode dizer que está, porque a gente é treinada para estar sempre bonita, para estar sempre bela, sempre disposta e disponível, né? E aí, o que a gente viu, assim, com a pandemia? Todo mundo trancado dentro de casa, e aí a gente não pode pensar na minha casa, que eu estou aqui dentro de um quarto com a porta fechada, meus filhos estão lá fora, cada um com o seu equipamento eletrônico, nem todo mundo está nessa condição. Às vezes a casa é do tamanho do meu quarto aqui, né? Verdade. Onde está todo mundo. E aí a gente amanhece e anoitece ali, com dificuldades essas todas que a gente já falou, de perder trabalho, né? De ter dificuldade de acessar, de compreender. Esses dias, uma mãe me disse, eu até peguei os trabalhos da professora, mas eu não entendi nada que ela disse. Eu não sei explicar para o meu filho, eu não consigo. E isso a gente não pode culpabilizar as mães por isso, né? Não, graças a Deus que as professoras fizeram um pouquinho de falta também. Fizeram, né? Fizeram e aí, falta. que bom, né? Eliana, eu não quero te interromper, mas o pessoal aqui está agitado. Vai lá. Eu acho que faço duas perguntas aqui, ó. O home office, será que o trabalho à distância veio para ficar? Olha aí. A psicologia não está gostando muito de fazer expectativas assim longas, eu acho, né? Porque está difícil. Mas será que vai ficar Essa assim? questão temporal é uma coisa importante. Quando começou a pandemia, nós imaginávamos que em 15 dias a gente ia voltar. Verdade. Né? A gente fez uma conta assim, não, vamos ficar 15, 20 dias, depois a gente começou a dizer, não, talvez seja 30, e talvez seja 40 mesmo de quarentena, e nós vamos abrir a porta, vamos sair para fora, e o mundo vai continuar como era antes. Nós demoramos um tempo para entender que isso não é verdade. Né? Nós não tem mais para onde voltar, a gente não volta mais, a gente vai daqui para frente. Então, assim, nós vamos ter, eu vou deixar a Fabiane falar, porque ela tem mais propriedade, mas nós temos, sim, reorganizações dos processos de trabalho, mas isso também nos traz desafios, né? Exatamente, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Fabiane. Eu tenho uma pergunta aqui que é minha também. Eu queria fazer essa pergunta. Então, eu queria ter feito. Desculpa, tu volta. O tempo não volta, mas pode voltar depois. Claro. É o seguinte, eu gosto dessa pergunta. Quais os reflexos da pandemia no futuro emocional das pessoas? Há quem entenda que o homem será melhor, mais preocupado, ou volta a ser como eram antes? Eu gostei dessa pergunta. Então, né, eu acho que isso tem um pouco a ver, né? Tem um pouco a ver também com a pergunta anterior, né, da história do home office, do trabalho em casa, se ele veio para ficar, né? Eu acho que o que a gente tem que compreender, e aí quando eu digo a gente, somos nós trabalhadores, mas também os gestores, os líderes, né, os líderes de equipe, né, enfim, todos que se envolvem, né, diretamente com a questão do trabalho,
é que a gente tem que adaptar esse trabalho. A gente não pode seguir nessa rotina desenfreada que a gente está. Como eu disse lá no início, nós migramos de um sistema presencial para o mesmo sistema em casa, e em casa é outro ritmo. Esse foi o preço que a gente pagou por não ter tido tempo de fazer essa adaptação, né? Aqui no país, a gente tem já uma regulamentação legal, a reforma, né, de 2017, da consolidação das leis do trabalho, trouxe a previsão do teletrabalho, então ela tem uma previsão legal, porém, o que aconteceu na pandemia e toda a nossa produtividade, né, que a gente chama do produtivismo exacerbado, também saiu do escopo legal, digamos assim. Nós acabamos trabalhando muito mais, e aí nós ensinamos aos nossos gestores que a gente produz muito mais em casa, e também tivemos, né, o olhar dos nossos gestores para nós, trabalhadores em casa, da seguinte maneira: já que vocês estão em casa, vocês têm que cumprir mais tarefas, vocês têm que ter uma meta maior, porque como se estivesse em casa, é como se fosse um prêmio para o trabalhador. Não, como tu está em casa, então tu tem que produzir mais do que quem produz normalmente no trabalho presencial. Eu queria falar sobre isso, porque isso foi bem importante. Se a gente vai continuar em teletrabalho, em home office, a gente tem que repactuar essas questões, porque em casa, de fato, é outro ritmo. Como eu disse lá no início, não foi só um regime de teletrabalho que foi implantado, onde lá na previsão legal, o trabalhador pactua com seu empregador, o trabalhador organiza esse trabalho com o empregador. Nós não tivemos tempo de nada disso, nós não tivemos essa escolha na pandemia, nós simplesmente fomos jogados para trabalhar dentro de casa. Então, esse ritmo, ele não pode, né, seguir, ele não pode continuar, porque o preço vai ser o nosso adoecimento. Exatamente. Essa pergunta, inclusive foi uma advogada trabalhista, Lígia Barata Silva Brasil, eu não tinha visto, depois mandaram o nome. E tu estavas falando antes, eu acho que era mais ou menos nesse tema do trabalho, né? Desculpa se eu interrompi, mas quando eu vi esta perguntinha aí está no ouvido de todo mundo. Claro, e se vamos sair melhor... Aquela pergunta que não quer calar. Né? Esse é o momento que a gente tem, como tem o tema deste debate, que agora, um ano depois, a gente tem que sim repensar. A gente tem que olhar para trás. Este é o momento que nós estamos agora de olhar para trás, porque em março nós não conseguimos olhar para frente, como a Eliana colocou antes. Nós achávamos que ia durar 1 mês, 2, e que o mundo voltaria ao normal. O mundo não vai voltar ao normal. A pandemia, tão cedo pelo menos, né? A pandemia, ela não acabou. O fato da gente ter a vacina, né, o processo de vacinação ter iniciado no mundo inteiro, ele vai demorar muito para chegar em todas as pessoas que necessitam dessa vacina. Esses cuidados com a biossegurança a gente vai ter que manter por um bom tempo. Eu me imagino ainda daqui a 2 anos usando máscara na rua. Essa é a realidade que eu estou prevendo, porque, enfim, infelizmente, aqui a nossa realidade aqui no Brasil ainda é um pouco mais complexa que em outros países, porque a gente tem um movimento, né, negacionista a proteção através da vacinação muito grande, e a gente tem que compreender isso, né? As pessoas não são obrigadas a se vacinar, mas ao mesmo tempo a gente tem uma escalada na busca pela vacinação muito grande, e não temos a matéria-prima da vacina disponível, né, como deveria. Então, eu estou entendendo que a gente também tem que fazer essa reflexão de repensar todo esse processo do nosso trabalho, da relação com a escola, da relação com a sociedade, da relação com o comércio, né, com os locais onde a gente está inserido, repensar tudo isso para a gente olhar para frente e desenhar, sim, um futuro possível, onde seja possível viver com o mínimo de sofrimento, com dignidade e com as garantias mínimas, com as garantias básicas para poder viver, simplesmente viver. Eu imagino isso, o meu pacto hoje seria por aí. Eu gostaria de perguntar para vocês uma coisa que eu tenho escutado muito, que também me preocupa. Por que, vocês vão rir da minha pergunta, porque essa tá, todo mundo tem essa pergunta. Por que tem gente que desafia os protocolos, os cuidados, a vacina, até o Covid, eu acho que elas acham que não existe, e ficam, inclusive, comparando o Covid com o Holocausto, com a Primeira Guerra, coisas completamente diferentes, de cabeças diferentes e de foco diferente. Isso aqui é um vírus, né? Como você colocou bem, existem outras doenças. Então, tem gente também que diz, cuidam só do Covid. Não cuide só do Covid. É que ficou todo muito
muito lotados, hospitais e tudo, então tem que... E muita gente não foi às consultas, com medo. Que tipo de pessoa é essa? Eu quero saber das duas. Que não pode, e que poderia, porque não trabalha fora, nem nada disso, não aceita nenhum protocolo e está nas festinhas no fim de semana, bebendo, sem sapato, com 200 pessoas, e a polícia tem que ir lá acabar com ela. Que estofo elas têm? São as bonecas de pano de antigamente, e diz que dentro só tinha pano mesmo? Como é que é isso, doutora Fabiane e doutora Eliane? Isso nos exige uma reflexão um pouquinho mais profunda, né? Ah, eu imagino. Sobre o momento, porque é possível que a gente enfrente, compreenda os movimentos esses como esses que tu está nos trazendo individualmente, né? Eu posso olhar para uma pessoa em específico e encontrar uma justificativa individual por que ela, posso encontrar lá uma dificuldade psíquica nela que ela faça com que ela não admita, tá? Mas nós temos uma opção, e eu tenho certeza que a Fabiane concorda comigo, de fazer isso de uma forma mais global, né? Fazer uma leitura um pouco mais dinâmica desse momento social, político, histórico que a gente vive. Nós vivemos numa época de fake news, né? E a gente, essa expressão precisa ser estudada também pela psicologia, para que a gente possa planejar, e aí nessa ideia de repensar e reprogramar, inclusive, a nossa intervenção. Nós não estamos mais discutindo dois argumentos prós e contra. Nós não estamos num momento em que a gente é a favor ou contra a ditadura. Nós estamos vivendo um momento em que uma nova verdade se escreve e ela é tida como como a realidade. Então, nós não há argumento real para uma invenção. Não há argumento, não sei se eu me faço compreender, mas não tem como eu rebater um argumento de algo que não existe. Realidade, aquela verdade. O argumento, o uso de uma medicação para vermes, se ninguém tem vermes. Absurdo. É para ver se causa alguma coisa, desestrutura todo o teu intestino. Nós não estamos falando em vermes. Verdade. Nós estamos falando de Covid. Mas aí, quando eu vou discutir o uso da medicação para verme, eu não tenho argumento científico, e aí fica uma discussão absurda, em que a gente chega nesses extremos de romper laços afetivos, né? Se não pode haver diálogo com esse tipo de pensamento, como é que eu vou dialogar, né? Com quem não acredita na ciência, com quem é racista, com quem quer que pode dar nas mulheres. Então, não tem diálogo, não existe. A culpa é do racista, a culpa é também, mas não é só e não é individual. Né? Porque isso é uma construção também que nós precisamos entender que está em curso. Né? Quando eu argumento uma verdade num lugar onde a pessoa recebeu 10 mentiras, aquela minha única verdade fica frágil. Então, é por isso que nós estamos nesse momento muito, muito, muito complexo, em que a gente precisa sair desse lugar de que odeia aqueles que nos odeiam, né? E eu falo isso para as psicólogas e os psicólogos também, né, que nos assistem. Nós precisamos parar com esse embate de nós e eles, como diz a Fábio, né? Assim, nós precisamos abrir o coração e perguntar para a pessoa, né? Por que tu foi na festa? Mas assim, um por um, para poder desmanchar esse argumento. O que faz você, jovem, vontade de ir na festa? Eu também tenho vontade, né? Eu queria que a gente estivesse juntas agora e pudesse depois sair para jantar, comer uma pizza juntas, mas não dá. Então, nós ficamos cada uma na nossa casa para conseguir fazer essa conversa, né? Então, por que mas aí é um por um, assim, né? É desmanchar esse argumento da fake news, que é um novo mundo que nós precisamos enfrentar e nos preparar. Eu queria só encerrar um por um, mas... eu queria encerrar, né, essa parte com um pensamento da seguinte forma, assim, né? Como é que eu
compreendo tudo isso, né? A pandemia, ela também trouxe uma infodemia, né? Que foi uma disseminação de várias informações, certas, erradas, duvidosas, questionáveis, onde todos nós ficamos inseguros sobre o que era verdade e o que não é. Ainda estamos. E por quê? Porque é uma doença nova, é um vírus novo, não se tinha estudos ainda suficientes, né? Então, tudo foi acontecendo, né, ao mesmo tempo. Lembrem, né, o que eu falei da minha avó, né, de a gente foi trocando a roda do carro quando ele estava em movimento, muito né? boa, Isso ajudou muito a disseminação das fake news, né, e dessa infodemia toda. Porém, um discurso que eu tenho notado nas redes sociais e que é importante a gente pensar criticamente sobre ela, e todos nós, sociedade, é o seguinte discurso, né? Em nome da minha saúde mental, eu vou para a balada. Em nome da minha saúde mental, eu vou para a feira. Em nome da minha saúde mental, eu não quero mais usar máscara e vou para a praia. Gente, não. Em nome da sua saúde mental, use máscara, lave as mãos, a pandemia não terminou. Cuide de si, porque cuidar de si é cuidar do outro. E isso tem a ver coletivo, com essa sensibilidade, né, que a Eliana falou lá no início. Se todos nós estivermos sensíveis ao nosso cuidado e ao cuidado do outro, a gente garante um cuidado minimamente coletivo. E é isso, não use a sua saúde mental como desculpa para não se cuidar. Continue se cuidando, a pandemia não acabou. Bom, gente, eu continuaria conversando com vocês muito, muito tempo. Tem muita coisa para conversar ainda, mas, infelizmente, temos 1 minutinho e meio. Aqui tem também que amanhã vai ter uma palestra da doutora Nora Volko. Ela é diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos. Ela vai falar amanhã às 10 horas da manhã, aqui por esse mesmo canal que a gente fala. Então, se alguém quiser assistir, já sabe. E eu vou agradecer as minhas doutoras aqui, que tão gentilmente consentiram, né, em trabalhar com a gente, a doutora Eliana Bortolom, a doutora Fabiane dos Santos Machado, porque eu fiquei um tempo conversando com elas, acertando horários, e elas sempre disponíveis, né? Sempre disponíveis para atender. Eu acho que esse é um papel muito importante da psicologia, claro, né? É chover no molhado, mas é um papel também muito importante dos meios de comunicação. Então, assim como a gente tem que falar nos médicos, na área da saúde, onde se envolve a psicologia, é claro, eu também penso assim, que os meios de comunicação, eles estão sendo muito importantes. Se não fosse isso, mesmo com as fake news, Eliana, que a gente tem que ficar pensando, tem que ficar bravo, porque tem coisas que a gente lê e não. O meu programa na rádio se chama Diálogo, e eu tenho um princípio assim, quando o assunto é muito relevante, ou veio lá do meu princípio que eu introjetei, eu não tenho como discutir. É como você estava colocando. Como é que eu vou discutir com a pessoa? Eu nunca vou convencê-la, eu acho, mas ela nunca vai me convencer também. Eu coloco nisso assim, o racismo, contra a violência contra a mulher, essa coisa de não acreditar na ciência, as pessoas estão se matando trabalhando, não é? O mundo mudou. Ninguém está fazendo hoje, dando aula como dava antes, ninguém está trabalhando num salão de beleza como trabalhava antes. Eu ontem conversei com um cabeleireiro, ele me mostrou um aparelho que ele tem de fazer escova, ele disse, eu não tinha isto. Ele trabalha numa sala sozinho, né? E todos eles têm alguma coisa em comum, e depois cada um sozinho. E o mundo mudou, e as pessoas gostariam que levasse 20, 30 anos para descobrir uma vacina. Não pode ser assim, então a gente estava só com o pé atrás, não é, Fabiane? A gente não teria progredido, então. Isso que eu penso, que a ciência progrediu, e quando essas vacinas todas apareceram, a psicologia, a educação, a biologia, todas as vias do mundo, elas já estavam avançadas. E aproveitaram aquele conhecimento, aquele trabalho, aquelas metodologias, aquelas técnicas, para tocar para frente. Então, não precisa demorar tanto. Então, o meu pedido, e vocês vão dizer, o meu pedido é, por favor, vão se vacinar. Vamos fazer o que a Fabiane quer com cada um, mas eu não sou psicóloga, eu vou falar no coletivo logo, na comunicação. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer isso
que isto vai fazer uma mudança agora, aos poucos, e vai fazer a nossa mudança para o futuro. É ou não é verdade? Então, muito obrigada para as doutoras, continuem trabalhando, porque o pessoal está precisando muito de vocês, nós teríamos muitas perguntas para fazer. Eu sei que muitas coisas sérias aconteceram, mais sérias ainda, digamos assim, se é que se pode dizer, no ramo da psicologia. Gente, inclusive, que queria até acabar com a vida, e as psicólogas que foram atender. Então, vai também o nosso agradecimento a vocês, trabalho todo que vocês fazem, que pode nos ajudar a passar esse processo tão difícil, que eu nunca imaginei, eu estou com 80 anos, eu nunca imaginei passar na minha vida. Não entendo como é que isso chegou na minha vida, uma coisa que nunca imaginei. Muito obrigada para vocês, que tudo melhore e que a gente volte a ter aquele mundo, não era tão normal, mas era mais gostosinho. Obrigado e até uma outra ocasião. Nós que agradecemos a oportunidade aqui dessa conversa. Imagina. Não, vamos continuar conversando num outro dia. Obrigada.